Esse é o podcast dos 4 elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Eita! Opa! Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Tudo certo, vocês? Tudo certinho. Sexta-feira, né? Então, quem tiver assistindo aí, Sextou. quem final de semana. Mas já vamos começar um tema polêmico aqui, né? Tem que ter polêmica, né? Vamos colocar o dedo na ferida aqui. Vamos falar sobre OKRs. Maravilha. Gostaria de saber de vocês qual foi a experiência de cada um de vocês com OKR nas empresas onde vocês atuaram. Se funcionou, se funciona, quais são os desafios, se realmente funciona, teoria e prática estão perto, estão longe. Então, gostaria de saber um pouquinho de vocês aí, porque hoje temos diversos cursos aí, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Você pode falar aí como está na Europa aí, a questão da adoção dos OKR, né? Estudei bastante também o OKR, lá o John Doerr, todo o livro dele, né, tudo lá, aquela questão lá do o Google começou a usar os OKRs, né, antes era da Intel, né, que usou os OKRs ali, né, falaria de Groove, né, que falou que começou a usar os OKRs, John Doerr aprendeu do Groove, né, e ok, né, teve esse case lá, né, no Google, né, aí também a questão é, será que realmente todo o Google adotou o OKR? Será que foi apenas um boom ali no momento, achando que vai dar certo, que é fácil, né? Eu queria entender um pouquinho de vocês aqui sobre essa experiência. Eu queria começar com Michel. Michel, como está sendo, foi sobre os OKR, qual é a sua experiência? Vamos lá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que estão assistindo aí. Assim, Alejandro, o que eu tenho visto, né, o que eu já vivenciei, né? Primeiro, assim, a teoria é muito bonitinha, né? A teoria é muito bonita, mas os desafios que eu vejo na implementação prática disso, né? Eu já tentei fazer, já participei de sessões de construção de OKR, e o primeiro desafio que você tem ali é priorizar a agenda, né? Esse é um desafio que eu passo, assim, né? Porque, assim, você tem que ter ali pessoas que são importantes, que são tomadoras de decisão, porque você está falando de uma definição de nível estratégico, né? E, cara, você conseguir agenda de várias pessoas, que as pessoas priorizem e que a discussão aconteça, cara, para que o negócio flua, é difícil, já começa por aí. Se você não tirar a galera, cara, um dia ou meio dia que seja, né, e as pessoas priorizem aquilo, o negócio não flui, a discussão fica picotada, faz isso, aí você só vai até uma parte. Então, assim, eu trabalho numa equipe que faz definições de OKR, né, e ela tem todo um processo, né, ali, a gente tem todo um processo de trabalhar isso, né, nos clientes, mas, primeiro, assim, se as pessoas não entenderem que elas precisam priorizar aquilo, não dá certo. O OKR fica picotado e não dá certo. Esse é um desafio, né, que eu vejo na definição. E aí uma outra coisa que eu vejo, assim, as pessoas às vezes não têm claro a parte do objetivo, porque, assim, elas começam a pensar assim, o que nós queremos? Às vezes elas não têm nem a definição estratégica da empresa como um todo, o que vem de cima, a nossa área esse ano, o direcionamento é esse, a orientação para o nosso departamento é essa, tipo, não se tem isso. E daí as pessoas ficam, daí você começa a criar um OKR que ele já não é tão estratégico, ele é meio tático, tentando ser estratégico, né? Então, quando você não tem isso, quando você não tem essa visão de onde está querendo chegar, porque a gente está discutindo em outro nível, né? Aqui não estamos falando de time, de vamos fazer o projeto tal, né? Não é sobre o OKR, não é vamos fazer o projeto, não é... Cara, você está falando de estratégia, para onde a empresa vai, para onde a área vai nos próximos anos, né? Então, se você não tiver isso, eu vejo que também, assim, não flui. Você começa a criar coisas assim que às vezes não estão alinhadas com a estratégia da empresa. Isso na parte de definição. Depois eu comento mais aí sobre a parte de acompanhamento aí, para deixar os colegas falarem um pouquinho também. Assim, eu já duas coisas, falando de OKR, duas coisas que eu vejo, cara. Eu já passei por uma boa experiência. A pessoa que ia definir os objetivos dos OKRs, o cara era muito bom, ele entendia muito do negócio, entendeu? E a gente estava fazendo o OKR para aquela unidade de negócio. Só que ele conhecia a estratégia era um banco grande no Brasil. Então, é meio difícil você não
você conectar com a estratégia da empresa, ela sendo muito grande, eu vejo isso como uma dificuldade, mas o cara era muito bom. E a gente fazia dinâmica, usava miro e tal, enfim, saía do outro lado. E ele, eu estou falando que ele era bom porque ele dominava o negócio, ele definia os objetivos, ajudava a gente a definir os KRs, como é que vai medir isso, e ele efetivamente tinha uma base de onde extrair aquilo. Quando a gente ia fazer os acompanhamentos, ele chamava a pessoa que fazia a extração, quero ver como é que está o resultado tal. Aí a gente ia lá e colocava, cresceu tantos por cento. Falei, caramba, é a primeira vez que eu vejo o cara dominar o negócio e saber de onde ele vai capturar aquilo. Ou seja, ele tinha isso, ele tinha esse sentimento, né? Agora, já uma dificuldade que eu vejo, que não foi nesse caso aí, que a gente sabia exatamente como fazer para acompanhar. Eu já passei por uma experiência que a empresa não era grande como esse banco. Era uma consultoria. E aí uma vez a gente estava fazendo, todo mundo, né, aquelas reuniões com o CEO, que o CEO abre lá e vai falar com a cambada toda. Aí eu fiz a pergunta, cara, ele falou, nós temos os nossos objetivos e tal. Eu falei, sim, então a gente tem o OKR? Falou, temos. Eu falei, onde é que tá? Tá na nossa base de conhecimento, a gente vai passar. Tu passou, cara? Nem ele. Entendeu? Acho que isso é a grande dificuldade. Quando a estratégia lá em cima define os OKRs, duas coisas acontecem. Onde está essa base de conhecimento? Fica assim uma coisa... parece um oráculo todo protegido, quando deveria ser transparente. E outra coisa, quando é transparente, você vai lá ver, eles têm aquele mesmo vício de definir missão. Cara, o cara bota um objetivo assim, cara, eu não estou entendendo nada. O que ele botou aí? O que ele quer alcançar? Não dá para entender nada. Lembra quando a gente vai falar de missão, aquela coisa toda enrolada, visão? Eu falo, cara, onde esse maluco quer chegar? Então tem um lado bom, uma experiência boa que eu tive, mas também tem essa coisa, como é que eu acesso a base de conhecimento, e quando eu acesso tem que ser uma coisa clara, não pode ser muita viagem, entendeu? É isso que eu vivenciei, e são as minhas impressões. Boa. E vocês, Codrinho? Cara, eu acho eu tenho que ser bem sincero aqui, né? Estamos entre amigos e o pessoal aí que tá ouvindo. Eu nunca trabalhei numa organização que aplicou de fato OKR como deve ser. Então, das experiências que eu tive, e aí até na época, quando era aplicado, ou ainda quando é hoje aplicado, eu tento meio que me reciclar, porque às vezes, né, várias vezes no início ali, quando eu comecei a trabalhar com OKR, né, e virou um hype ali nas organizações, né, do dia para noite você tem que ter OKR, porque todo mundo tem OKR agora. Eu ficava estudando e me perguntando, cara, será que é isso que eu entendo? Será que a forma como eu vejo tá errada? Será que os caras estão certo? Como que eu posso ajudar? Mas o que eu sempre vi é assim, tá? E sendo bem sincero, a empresa do Pedro, do Alejandro e do Michel estão usando OKR. Então, Scott, bora usar aqui também. Só que os caras não têm a noção, não sabem para que é de fato, não conseguem mobilizar, que nem o Pedro falou, não adianta nada. Fica guardado lá num oráculo, né, no colosso, lá no topo da torre, e ninguém tem acesso. Então, você já vê que também que a maturidade organizacional, ela já falha com a falta de transparência em todos os níveis ali, né? E aí, além desse problema, o que eu vejo muito, e continuo vendo, também com relatos de amigos meus, é que começa a ser um checklist, né? Então, assim, fez, mas não conseguiu mensurar resultado, não conseguiu mensurar impacto. Às vezes tem uma mobilização assim, extremamente forte no início, põe todo mundo numa sala, canetado, e é isso aqui, vamos todo mundo junto, vamos virar um novo Google agora. Cara, passou um mês, ninguém mais nem tem noção do que foi discutido, não tem um lugar para fazer o tracking daquilo que foi tido como OKR. Então, assim, as experiências que eu tenho, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu nunca alcancei o nirvana aí do OKR. Sempre pra mim foi utópico. Parece que é uma coisa inalcançável na minha realidade. O pessoal nunca conseguiu aplicar de fato e conseguir extrair valor com isso. Agora, tem duas coisas, né? A primeira eu já descartei, que o problema não era eu, porque depois eu fui estudar, fui tentar me aprofundar no tempo. Pô, será que eu não sei mesmo, né? Mas eu vi que o problema é de quem estava fazendo a aplicação, que acha que é aquilo, mas não é, cara. E aí você acaba frustrando as pessoas, porque, cara, é que nem o Michel falou, você tem que ter agenda de tudo quanto é lado, o pessoal não tem tempo nem para ir no banheiro, tomar uma água. E aí fica 4 horas lá para definir, e não sei o quê, daí tem mais 2, 3 reuniões. Cara, quando vê, passou um mês, ninguém mais sabe de nada, e ficou já esquecido. Só que de vez em quando,
carteiro, vamos dizer, que faz a comunicação entre o estratégico e o operacional, ele vem e fala, e aí, como que tá esse OKR? Cara, mas que OKR, velho? A gente decidiu uma vez, só viu uma vez e não estamos fazendo tracking de nada. Então, assim, minha experiência de 0 a 100, vou botar 20 aí, cara, sendo bem sincero mesmo. Na minha opinião, assim, né, eu sempre gosto de aliar a teoria e a prática, né? Assim, quem se aprofunda em OKR, quem quer realmente entender de OKR, tem que começar lá da base, né? Aí eu trouxe um livro aqui, esse livro realmente é Avalie o que importa, do John Paul. Assim. O que eu vejo é que quando as empresas adotam o OKR, está totalmente distante do que o John Doerr está falando. Por quê? Porque o OKR, ele é uma ferramenta. Assim, a teoria é muito fácil. Assim, muito fácil no sentido de você tem que estabelecer objetivos, vocês têm os KRs, né, que results, tem que medir, são números, né, e colocar um período naquele objetivo, né? Então, assim, por padrão, no mercado, estão utilizando trimestralmente. Então, cada trimestre, né? Então, aí envolve a estratégia. Então, ele fala muito disso, que o Pedro falou da missão. Então, estão desafiando. Então, assim, já tem um desafio primeiro, se realmente a missão está bem estabelecida dentro da empresa, se a empresa sabe qual é a sua missão. Eu, particularmente, acho que muitas empresas não sabem a missão, é questão de maturidade. Hoje, né, eu vejo que no mercado, assim, teve um projeto aí que surgiu, vamos botar de dinheiro, pouco importa a missão, tem que pagar os funcionários, então tem essa questão também, né, então hoje dificilmente eu vejo empresas que sabem qual é a missão, né, e o OKR está muito atrelado à missão, então você tem uma missão, e aí você tem a estratégia. Aí, novamente, como vocês falaram, muitas empresas também não sabem a estratégia do ano, por questão de maturidade, uma questão de mercado, questões políticas, econômicas ali, muitas empresas não sabem aonde está pisando. E né, se vai impactar ou não os negócios. Então, assim, se não tem a missão e já não tem a estratégia, está bem ainda definida, o OKR já não vai ajudar muito, porque o OKR ele vai alavancar, né, vai direcionar os esforços para alcançar aquela meta do ano. Né? E aí o John Doerr fala muito assim, né, que tem que cascatear, né, estratégico, tático, operacional, que eu gosto muito que ele fala no livro. O OKR não é meramente uma ferramenta, é dar um propósito para todos os funcionários da empresa, do tipo, eu vou acordar, vou me logar na empresa, né, vou entrar no escritório, e eu sei exatamente o meu esforço para direcionado para tentar aumentar aquele KR, aquele resultado de OKR. Então, aumenta o propósito, tipo, eu sei meu esforço que eu tenho que, né, impactar aqueles indicadores. Então, o John Doerr fala muito disso, assim, a questão de propósito. Já vejo que não tem, muitas vezes só vai meramente ferramenta. E aí já começa errado, né? Porque ferramenta é um meio, não é o fim. Né? Então, o OKR só vai potencializar uma cultura ali que já existe na empresa, né? De metas, né? De engajamento, de alinhamento, né? Então, hoje não acontece isso. Também, a dificuldade é estabelecer essas metas, né? Que está pela estratégia. Então, muitas vezes também a diretoria não sabe. E aí tem a questão seguinte também, que todo objetivo deveria ter KRs que você consiga medir. Eu estou nesse indicador X e eu quero chegar no Y em 3 meses. Muitas vezes as pessoas não sabem estabelecer isso. É uma dificuldade. Além de saber qual o número, eu vejo na prática, é que muitas vezes a pessoa não sabe como pegar esses dados. Aí, na minha experiência prática, eu ia lá no pessoal de analytics, lá no pessoal de dados, pegar ali, pegar aqui, aí fica aquela dificuldade, tipo, quem que é o dono dessas informações? Aonde eu pego esses números? E aí começa aquela dificuldade de acompanhamento, né? Tem a questão também que o OKR precisa de cadências. Cadências, como o Kanban fala, tem que ter cadências, que é o motor que dá, né, energia para o processo. O OKR precisa de cadência. Eu vejo que também não tem cadências. Em nenhum momento tem lá a questão, vamos analisar os números aqui, pessoal, de forma, né, sendo pragmático, se a gente está conseguindo ir para aquele caminho, e onde nós estamos errando, quais as hipóteses, né, o que está acontecendo, o que nós aprendemos, o que no próximo mês vamos tentar fazer isso. Eu também dificilmente vejo nas empresas essa comunicação, essa colaboração, né. O OKR também ele fala assim, que tem que quebrar silos, né, um OKR não deveria só ter uma estrutura. O OKR, né, como a gente fala muito do Kanban, tem um pensamento sistêmico ali, né, do fluxo como todo, pensando todo. O OKR é a mesma coisa, né? Quando você vai atingir um objetivo, não é só uma estrutura que vai conseguir, não é só engenharia, ou só produto, é marketing.
o OKR deveria ser compartilhado, né? Qual é o esforço do marketing aqui para atingir esse objetivo? Qual que é o esforço da tecnologia? Qual que é o esforço de produto? Então, se existe uma maturidade baixa de silos, também não vai funcionar, porque tem que se conversar ali. E aí é questão cultural. Né? Então, tem muito desafio de OKR, né? Então, simplesmente vai lá e a questão de, vamos rodar. E aí eu tenho outro ponto também que eu coloco, que não está no livro, mas assim, aí eu vou juntar com outro livro chamado do Peter Senge, ou do pensamento sistêmico dele, a Quinta Disciplina. Tem um capítulo que eu acho sensacional, né? Que tem um capítulo que diz assim, você está nesse patamar, você bota um objetivo muito acima, em vez de gerar, né, um incentivo, né, e gerar, né, um engajamento ali para tentar buscar aquele objetivo, o que acontece? Essa distância entre o estado atual e o estado que você colocou, onde nós queremos chegar, gera uma ansiedade nas pessoas. Então, em vez de engajar ali o pessoal, vai desengajar, vai ficar mais ansiosa as pessoas vão achar que é impossível, né? Tem aquela questão do moonshot, né, de colocar uma meta muito alta. Então, assim, é muito difícil aplicar o OKR. Na teoria é fácil, mas para rodar é extremamente difícil. Por isso que eu hoje não consigo ver sucesso de rodar os OKR. Tem muita questão cultural também que o pessoal não fala muito. Essa coisa do moonshot, a própria teoria do OKR, ele incentiva que a gente coloque, claro, você vai sacar logo ser um moonshot. Cara, eu quero dominar o mundo. Esquece, você não vai dominar o mundo. Mas, assim, eles pedem que seja um pouco agressivo. Lembra disso? Eles falam isso, porque se for um pouco agressivo, você não vai se desafiar nunca, né? Para você se movimentar. E outra coisa que eu vejo, quando as pessoas vão definir o OKR para medir, e foi até num cursinho que eu fiz do John Doerr, acredite se quiser. Acho que foi não sei se foi no Udemy ou se foi no Doméstica, porque era um curso sensacional, foi dado pelo próprio John Doerr e um cara que trabalha com ele. Que ele fala o seguinte, você quer medir alguma coisa, você tem que pensar o seguinte, qualquer coisa que você for fazer em termos de OKR, você tem que ver o comportamento daquela pessoa que usa o serviço ou produto da tua organização. Se você conseguir influenciar o comportamento desse teu público-alvo, isso vai gerar um resultado. E é esse resultado que você precisa medir. Então, as pessoas perdem muito essa coisa. Quem eu quero influenciar? Aquele público-alvo. Cara, se você não considerar isso, você vai chutar um monte de KR e não está chegando a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Eu achei assim uma sacação. Perfeito. Exato. O próprio livro fala, então o OKR não é colocar, é mudança de comportamento. Sim, o OKR deveria incentivar todos, né, motivar ali para o resultado. Então, assim, se você está botando o OKR, não está mudando comportamento, não está gerando discussão no dia a dia, as pessoas não estão vendo um dashboard, por exemplo, quanto cada entrega, se está no impacto, se a gestão não está pegando esses dados, não está discutindo com a operação. E também tem um ponto também que eu esqueci de falar. Aqui no livro ele fala, que eu concordo plenamente, o John Doerr está falando isso. Tem que ter um sponsor. Tem que ter um sponsor, e o sponsor não é um agilista. O sponsor tem que ser algo lá da diretoria. Tem que ter alguém lá da diretoria, tem que ter um sponsor. E esse sponsor, ele que tem que puxar, né? No livro ele fala lá que teve lá um diretor da Google que foi o responsável de ele cobrar essas pares em relação aos OKR, né? E aí ele até sugere lá o OKR Champion, né? Alguém que vai lá, uma pessoa que tem que estar empoderada, e essa pessoa vai lá e vai ajudando a estabelecer metas, OKRs, que realmente faz sentido para a empresa. Então, assim, hoje, se é que as empresas têm o seu OKR Champion, está empoderado, assim, não é o agilista que vai fazer isso, não é. O agilista vai ser um facilitador ali, mas ele não ele tem um capital político, né, que a gente fala muito, né, Pedro, de tipo, chegar para qualquer diretor, e aí, como tá, você estabeleceu o OKR? Não, tem que ser alguém lá de cima. Então, por isso que é tão difícil, né, colocar o OKR para valer, para rodar nas empresas. Eu vejo uma questão assim, a gente falou aqui, né, de maturidade, né, vocês falaram aqui de moonshot, roofshot e tal, né, você veja, o que eu vejo assim, às vezes a gente não faz o básico, né, eu gosto muito daquela frase, né, de fazer o básico bem feito, assim, né,
Cara, todos vocês já comentaram aqui, né? Eu acho que o ponto principal, assim, depois que eu planejei, né? Setei os meus OKRs, né? Cara, o que eu vejo? Ah, beleza, tá aqui meu OKR, eu ponho ele na gaveta e eu volto a vê-lo daqui a um ano, né? Cara, não existe acompanhamento. Essa é a segunda dificuldade que eu vejo, assim. Cara, não existe acompanhamento, não existe, como vocês falaram, uma pessoa responsável por acompanhar, uma pessoa responsável por monitorar. Aonde que eu pego os dados que vão me ajudar a monitorar essa informação, né? Então, assim, cara, adianta só eu definir, cara, eu vejo que isso em tudo, né? Não só em OKR, em projetos de modo geral, assim, a parte mais crucial ali, né, é o acompanhamento. Cara, o que eu defini tá chegando, né, aonde que eu quero, né, e você veja, às vezes a gente faz isso, por exemplo, em casa. Em casa você faz, pô, eu quero guardar um dinheiro aqui para fazer uma viagem, para comprar um carro, para não sei o que, né? Pô, você vê ali, pô, mês a mês, estou conseguindo guardar mais dinheiro? Tô aumentando minha poupancinha aqui, agora eu tenho 1.000, agora eu tenho 2.000, agora eu tenho 3.000. Pô, eu tô conseguindo acompanhar. Cara, e na empresa não tem isso. A gente não tem, cara, a gente erra no acompanhamento do básico, assim, tipo, eu tô falando nem de resultado, tô falando às vezes de KPI. De indicador, não tô falando nem de resultado financeiro, né? Então, esse é um ponto que eu vejo, sabe, André, você falou do KR Champion ali, né, também, assim, a gente não tem minimamente uma pessoa que acompanha aquilo, então, aí a gente erra, sabe, eu acho que a gente erra no básico, assim, sabe, eu acho que a gente às vezes não consegue nem, não tem como a gente pensar em moonshot, em roof shot, se, cara, a gente não consegue ver se a gente economizou dinheiro de um mês para o outro. Uhum. E isso que o Michael falou, eu até lembrei de um caso aqui, onde as pessoas confundem KR como se fosse objetivo de frente, sabe? Você tem que alcançar. Não. O KR não é para você alcançar. Aí tinha gente que botava o KR, eu já vi isso, onde eu passei. Botava o KR lá embaixo, que é para mostrar que a gente alcançou. O cara não entendeu nada. Aí também tem uma questão de conceito. Para você atingir na marca 100%, olha lá, conseguir. E também tem uma questão aqui, que o livro do John Doerr, ele faz uma pequena mistura, assim, que depois teve outras literaturas que eu concordo. O John Doerr aqui, se você for ver os exemplos dele, eu não gosto muito aqui do livro dele, porque quando ele coloca KRs, ele mistura, tipo, resultado, tem que chegar de X para Y. Só que ele tem KR, tipo, você tem que entregar 5 relatórios, um KR. Isso daí não é um KR. Por quê? Porque isso é uma tarefa. Então, tem também ainda no mercado essa confusão, né, de seus KRs tem que ser de resultado numérico ou por tarefa. Então, hoje, eu vejo também alguns KRs, tipo, você atingir aquele objetivo, bota lá o número, conseguir tantos clientes, download. Outro, fazer campanha de marketing em 3 jornais, aí, 3 mídias, sei lá. Cara, mas sempre fazer a mídia, isso não é um KR, isso aí é um esforço atrelado a algum outro KR. Então, existe também essa confusão de estabelecer KRs baseado em tarefas. Então, mas o próprio livro do John Doerr, ele mistura isso. Mas aí tem a literatura mais nova, ele critica isso daí. Agora, Alejandro, esse curso que eu fiz do John Doerr, eu acho que ele já corrigiu isso, porque ele abriu tipos de KRs. Tem KR que é um KR de saída, KR de input, que são esses aí bem mais simples. Eu preciso de 5 relatórios, eu preciso entrevistar, preciso coletar opiniões. Classifica, né, os tipos aí. Exatamente, acho que ele acertou isso. Ele deve ter percebido isso que você percebeu. Eu também percebi isso. Falei, pô, peraí, isso aqui, o que é? A empresa não vai pedir para você tirar 5 relatórios. Mas aí ele lá coloca, ele tipificou os KRs. Tem KRs que são mais tarefeiros e tem outros mais estratégicos, entendeu? Eu tô com o livro dele aqui, por exemplo, ele colocou como objetivo aqui, acumular mais de 300 jardas por jogo em passes no ataque. Acho que deve ser de futebol americano. Né? Ok, vou acumular mais de 300 jardas por partida. Ele colocou aqui, KRs, né? Atingir 65% de taxa de passes bem-sucedido. Ok, você está medindo ali. Evitar interceptações a menos de um por jogo. Aí, olha, mas é o terceiro que eu coloco aqui. Contratar o novo treinador de quarterbacks. Cara, isso não é KR. E tem muito disso, né, cara? Por exemplo, tem 3 pontos aqui que eu queria falar. Primeiro, não sei se vocês sabiam que o John Doerr foi prefeito de São Paulo, né? Sério? Não sabia, não. João Dória, pô. Breaking news! Ai. João Dória, pô.
Né? Mentira, Né? tô brincando aí. Pedro, bota depois uma musiquinha aí. Baduns. A segunda coisa, cara, é que o Alejandro disse lá, né, que os caras põem o champion, né? Mas às vezes os caras põem o loser, né, do negócio, que é um cara que não entende, né? É um cara que não entende, e aí ele não vai contribuir com nada, ele só vai puxar para baixo. E a terceira coisa é que o pessoal mente muito ali no OKR, né? Eles tentam facilitar, eles não são ousados, né? Por exemplo, ó, tem um exemplo prático aqui. Eu vi um tempo atrás uns colegas meus aí fazendo o OKR para poder emagrecer. Quero emagrecer 10 quilos em 2, 3 meses. Só que daí os caras estão tomando Ozempic, meu. Pô, então, entende? Mas aí, Rodrigo, mas aí quando no OKR tem que colocar assim, emagrecer 10 quilos de forma saudável. Com saúde, né? Saúde. Tá manipulando o resultado, sabe? É puramente conseguir alcançar, né? Mas você não tá sendo verdadeiro, você não tá sendo justo. Não, mas o próprio livro aqui ele colocou um exemplo, acho que aconteceu lá na Ford, acho que nos anos 70, 80, a Ford pediu para diminuir o custo, tipo um objetivo na produção, a fábrica conseguiu diminuir o custo, só que a qualidade caiu drasticamente e começou a ter muito de acidente. Então daí tem a questão também, né, quando você vai fazer um OKR, quando você vai colocar o objetivo e botar os KRs, também toma um pouco de cuidado, né, porque você pode estar diminuindo algo, um indicador, mas você está afetando um outro fator ali, né, a qualidade. Então, por isso que é difícil estabelecer OKRs. Porque também a questão, eu acho que o próprio livro fala assim, né, no teleatendimento, telemarketing, aumentar o número de ligações por dia. Então, o que vai acontecer? A teleatendente vai conseguir, só que assim, mas vai falar, oi, bom dia, tchau. Mas para o indicador tá bom, porque já conseguiu atingir a meta. Então, por isso que é difícil estabelecer meta, porque você tem que também aumentar, mas com qualidade, né? Tem que ser real. Por exemplo, eu ponho lá que eu tenho que emagrecer 2 quilos, né? Mas eu vou tomar o Ozempic, eu vou emagrecer 5 já no primeiro mês, né? Então, assim, no final dos contos, não é nem pra você corta a mão, corta o braço. Pronto. No final das contas, não é pra você nem cumprir um objetivo, mas é pra você ter ali um nível de felicidade muito maior, né? Pra conseguir chegar. Mas, cara, você teve seus meios aí mais fáceis, você poderia ter sido mais ousado, né? Por isso que eu acho que, às vezes, os KRs ali, eles não são sinceros, justos e ousados o suficiente como deveria ser. E às vezes os caras colocam isso só para poder bater meta, né? Vou colocar uma paradinha fácil aqui, porque eu sei que eu vou alcançar, e aí pronto, vou ficar feliz. Lá no status report, nos executivos, é bom. Ou seja, confundir o KR com o objetivo de sprint. Isso que o Alejandro falou, assim, o cara fez o KR lá da Ford e deu tiro no pé, porque deve ter tido um monte de recall também e tal. Isso me faz lembrar, tem um livro que é A Lógica do Fracasso. Se a gente fosse aplicar OKR numa situação que aconteceu lá, foi o seguinte, tinha eu acho que era perto de um shopping, não lembro, foram fazer uma queixa lá para o prefeito que o tráfego de carros ali poluía muito, não lembro se era um shopping, se era uma repartição, não lembro, passava muito carro ali, poluía muito, era muito barulhento e tal, aí o prefeito, vamos resolver isso. Se os carros não passarem muito rápido, vamos botar um monte de quebra-mola ali. Aí, beleza, vamos botar quebra-mola que os carros não vão passar muito rápido. Qual foi Só que ali era o caminho, ali era o caminho para você chegar num shopping. Lá na cidade tinha um shopping, tal, não sei o quê. O que aconteceu? O cara foi tiro no pé. Porque as pessoas estavam demorando tanto para chegar no shopping. Sabe o que elas estavam fazendo? Estavam indo na cidade vizinha fazer compras do shopping. Ou seja, o cara reduziu o faturamento do shopping, da cidade dele, e ainda deu de bandeja a galera lá o público lá da população lá da cidade, de bandeja lá para outro município. Quer dizer, se ele fosse fazer um OKR ali, ia ser que nem esse da Ford, o exemplo da Ford, ia ter dado um tiro no pé. Vamos aumentar a fatura? Não, diminuiu, claro, que KR teve um pensamento sistêmico. KR, né? Diminuiu o faturamento. Vamos diminuir o faturamento. Diminuir o faturamento, não o custo, né? Não o custo, né? Mas, cara, o Pedro falou aí, né, do pensamento sistêmico, né? Vocês falaram antes aí, né? Da questão de não pode ser departamentalizado, né? Acho que é isso, né? Tipo, essa cara é essa. Você olhar assim, tipo, cara, não posso olhar só o meu pedaço aqui, porque senão, é o que vocês falaram do call center ali, né? Atender mais 30% de chamadas. Oi, bom dia, caiu. Oi, bom dia, caiu. Cara, então, assim, o pensamento sistêmico, né? Eu tenho que ver como um todo, não posso reduzir qualidade, não posso baixar faturamento, né? Cara, isso é difícil.
Isso, você está pensando no negócio como um todo, né? Não só no, Exato. não só no seu pedacinho ali, né? Não só no Exato, KR da né? TI, mas assim, qual que é o nosso objetivo de negócio, né? É aumentar o faturamento, mantendo a qualidade, né? E sem que nenhum funcionário morra, né? No meio do caminho, né? Porque senão, se os caras também tiverem que trabalhar 14 horas por dia, daí também não adiantou, né? Tipo, Exato. Aconteceu com uma empresa aqui que eu trabalhei, fez um grande marketing para vender ali o produto, só que a arquitetura não estava avisada, pronta para atender uma alta demanda. Então, esse foi um exemplo que, tipo, ainda é silos, né? Tipo, não teve uma conversa entre marketing, engenharia, produto, jurídico. Por isso que é muito difícil, né, ter o KR. O KR é muito difícil, tem que já ter uma maturidade maior, o filho já deveria ser menor ali, já deveria ter uma conversa, né? O projeto deveria ser entre áreas, né? Não só individual. E isso daí é muito difícil. Pessoal, vamos finalizar, que o tempo já está voando aqui. É um tema que acho que dá até para depois fazer um novo aí, de pegar outros casos ali, né? episódio Então, 2. fala aí, Pedro, aí, considerações finais aí sobre o tema. Considerações finais, cara. Se você vai fazer uma iniciativa de OKR, saiba onde você vai coletar esses dados. E segundo, transparência. Se você quer alinhar estratégia com tático, com operacional, tem que ter transparência. Onde é que essa base de conhecimento vai ficar guardada? No oráculo? Então, cara, você nunca vai atingir lugar nenhum. Fala aí, Muito Rodrigo. grosso. Boa. Michel. Tá, complementando aí o Pedro, eu adicionaria a parte de acompanhamento. Que, cara, se você não acompanhar, você deixou no oráculo lá, né? Deixou lá, ele tá na gaveta e daqui um ano você vai continuar no mesmo lugar porque você não voltou para aquilo, né? Então não adianta. Eu quero economizar dinheiro para fazer uma viagem para Disney e, cara, se eu não olhar mês a mês, vai chegar daqui um ano quando eu quero fazer a viagem e só juntei R$32, cara. Não adianta. Então, se você não acompanhar, cara, não adianta. Igual o exemplo que o João deu ali do peso também. Cara, se você não olhar mês a mês ali, você vai ver que se você não vê que o teu esforço tá fazendo efeito para você emagrecer, daqui 6 meses. E engordei 2 quilos, né? A minha meta era perder 10 quilos, agora faltam 12, né? Então, Exato. Então, acompanhamento é fundamental aí. Boa. E você, Escudrinho? Eu acho que é um mix aí do que o Michel, do que o Pedro disse, né? Transparência, colocar a pessoa que sabe aplicar isso, né? Tem que ter um cara que saiba fazer isso, que mobilize a organização, que puxe a organização e que traga toda essa transparência em todos os níveis. Cara, no limite, se você não souber, cara, um prompt no chat GPT, cara, você cria o KR sensacionais ali, cara, com a tua realidade. Não tem muito segredo. Então, assim, é parar de ser doido, mentir e colocar coisas realistas que, cara, vão trazer impacto, né? Vão trazer ali melhorias, né, para a organização como um todo. Então, acho que tem um mix de tudo isso, mais prompts, chat GPT, que, cara, eu já testei e, pô, Me ajuda. ele pode ser o champion, inclusive, criar um agente de IA aí, que é o champion do... Como acelerador, né? Ajudaria como acelerador, não delegar o OKR para IA, né? Claro. É isso. E da minha parte aqui, cadências, cara. Se não tiver cadências, depende se é o KR, Kanban, Scrum, qualquer tipo de processo, cara. Para mim, cadências é o motor, cara. Se as cadências não estão funcionando, já pode, em pouco tempo, já dizer que não morreu ali o processo. Tá bom, pessoal. Então, finalizamos aqui mais um episódio. Espero que vocês gostem, comentem. Se não concordar, coloquem nos comentários. E até a próxima semana, pessoal. Valeu, até a próxima, pessoal. Obrigado aí pelo papo. Galera. Um abraço. Tchau. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!